Lucas, capítulo 17, é que às vezes o controle aqui dá uma apertada, ele vai 3 para frente, esse aqui é meio maluco, né? Lucas, o capítulo 17, e o versículo 11 até o 19. Os irmãos que estão aqui no templo, vou pedir para que eles fiquem de pé, e eu vou ler o texto e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Eu acredito que muitos irmãos cristãos já leram essa passagem, uma passagem muito conhecida, uma passagem que dá para extrair muitas experiências, muitas aplicações. E eu creio que hoje Deus vai falar de uma maneira muito especial para todos nós, porque todos nós queremos causar um impacto, né, irmãos, no coração de Deus. E hoje você vai entender como isso pode ser feito, como você pode realmente tocar fundo no coração de Deus. Então, eu vou ler, os irmãos só me acompanham, os irmãos aí que estão na live também, Lucas, o capítulo 17, do 11 ao 19. O texto começa assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, meus amados irmãos, pedir a graça, a misericórdia e a direção do Senhor. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa aqui na tua casa. Muito obrigado pelo dia lindo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo pão na mesa, pelas pessoas que nos cercam, os nossos familiares. Muito obrigado porque o teu Espírito, ó Deus, é o que nos sustenta, é o que nos dá esperança, é o que renova as nossas forças. Meu Pai, muito obrigado, graças e mil graças, pelo dia do presbítero, que é comemorado hoje, pela aquele evento que tivemos ontem à noite, ó Deus, abençoado com os jovens, aprendemos ali grandes lições para as nossas vidas, e todos nós não devemos perder esse espírito de jovem do nosso coração. Meu Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, que o teu Espírito se sinta à vontade no nosso meio. Toca nas áreas, ó Deus, que necessitam serem tocadas, Senhor. Enfermidades, seja no corpo, seja na alma, seja nos relacionamentos. Meu Pai, nós sabemos que mesmo sendo transformados por Ti, mesmo fazendo parte do Teu povo, dessa nova geração que irá reinar a eternidade, nós mesmo assim temos problemas e necessitamos da Tua cura, da Tua orientação, da Tua graça, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, toque de maneira profunda nos irmãos aqui no templo, mas toque de maneira profunda os irmãos que estão nos assistindo nesse momento e nessa hora. Que o Teu Espírito, ó Deus, faça muito mais do que aquilo que nós podemos, ó Deus, imaginar, pensar, ou até mesmo oramos para que isso aconteça. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo,
Eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Semana passada eu preguei com o meu blazer aberto e eu percebi que fiquei muito gordo, parece. Então essa vez eu ia fechar para ficar um pouquinho melhor, irmão. Era a roupa só, não era a gordura. Mas, queridos, é interessante que nós, seres humanos, quando nos relacionamos com as pessoas a quem nós amamos, nós sempre queremos, irmão, de alguma maneira, com alguma palavra, com algum presente, trazer algum impacto, alguma emoção, trazer para a pessoa alguma alegria. E nem sempre nós somos felizes com isso. Às vezes nós damos um presente que não é aquilo que a pessoa gostaria de receber. Às vezes nós usamos algumas palavras e elas não estão dando o fruto, né, ou mexendo, ou comovendo a pessoa como nós gostaríamos. E eu me lembro de uma história, um fato que aconteceu, de um irmão aqui da nossa igreja. Ele estava conversando com o seu netinho, e o seu netinho, muito esperto, olhou para ele e disse assim: vô, o senhor me ama? Vô, tu ama o teu netinho? E aquele vô disse: claro que eu amo, filhinho, eu tenho o maior carinho, o maior apreço por você. Então, se o senhor me ama, então por que o senhor não compra um sorvetinho para mim? Eu estou com vontade de comer um sorvete. Aquelas palavras daquele menino, irmãos, encheu o coração dele de alegria. E o menino não levou só o sorvete, levou picolé, levou doce, levou tudo. Porque da maneira que ele falou, encheu o coração daquele vô de alegria. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, irmãos, e disse que quando você quer mexer com o coração de alguém, quer agradar uma pessoa, é importante que você não perca as oportunidades. E o importante, quando você não conhece essa pessoa, é que você faça algumas perguntas para ela antes de querer agradá-la. Tipo assim: o que faz você feliz? E às vezes, tanto as mulheres como os homens respondem. Eles dizem o que é. Outra pergunta que é importante é qual a comida que você gosta. Se é nessa área que você quer agradar uma pessoa, pergunte para a pessoa. Porque às vezes nós fizemos uma comida e queremos agradar a pessoa, mas ela não gosta daquela comida e nós não perguntamos para ela antecipadamente. E ontem na live foi falado um pouco sobre isso no encontro ontem com os jovens. O que você mais detesta? O que não traz nenhum prazer para você? Ou que presente você gostaria de ganhar? E foi feita uma pesquisa que te preocupe mais com o presente do que o embrulho. Às vezes nós fizemos um embrulho muito bonito, fizemos algo assim de chamar a atenção, só que quando a pessoa abre, a propaganda foi muito grande, mas quando a pessoa olha para o presente, vem a decepção. Então, diz os pesquisadores que o presente é mais importante que o embrulho. Pode ser um embrulho bem simples, mas que o presente seja impactante. Nós queremos isso, queridos. Mas quando isso está relacionado a Deus, será que nós conseguimos? Será que é possível? Para que eu responda essa pergunta, queridos, ou esse questionamento, é importante que esse texto que eu li aqui, nós trazemos algumas explicações, porque alguns fatos aparecem no texto que é importante nós compreendermos que há um impacto muito forte nessa narrativa de Lucas. E para você entender, é só Lucas que escreve sobre isso. E por que Lucas escreve e Lucas dá muita atenção
às histórias e aos fatos e às narrativas quando envolvem pessoas estrangeiras. Porque o texto, ele deixa escrito isso. E Jesus falou, esse estrangeiro. Porque Lucas, irmãos, não era um judeu puro. Lucas tinha sangue grego. Então, para Lucas, era muito importante falar de histórias que a graça de Deus alcançava e alcançou pessoas que não eram perfeitas aos olhos do judeu. E por isso que ele cita, e mostra, e explica. Tanto que a história do bom samaritano, que está só aonde? Em Lucas. Então ele sempre traz essas histórias para mostrar, e para quem ele está escrevendo também, os irmãos sabem que ele está escrevendo para alguém que é romano. Então é importante que a pessoa que lesse, entendesse que o Deus de Israel estava abrindo as portas para os estrangeiros também. Mas o texto nos mostra então esse samaritano, irmãos. E nós escutamos muito, mas muito sobre samaritano na Bíblia. Aonde surgiu esse pessoal? Por que eles eram tão odiados? Porque falar que uma pessoa era samaritano ou apontar ela era como um xingamento, era uma ofensa. Quando queriam ofender Jesus, diziam, esse cara aí é samaritano, porque o samaritano era visto como alguém impuro ou endemoniado, alguém que não era digno de crédito. Não sei se os irmãos estão lembrados, semana passada eu falei sobre o profeta Miqueias e disse para os irmãos que Miqueias era o profeta do sul, mas tinha profetizado também sobre o reino do norte, sobre Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, de Israel. E eu disse para os irmãos que Miqueias viu com seus próprios olhos Samaria ir para o cativeiro. E isso aconteceu. 700 antes de Cristo aconteceu esse fato. É interessante, irmãos, que os assírios foram que levaram eles cativos, tinham uma estratégia para dominar os territórios que eles conquistavam. Os assírios, quando conquistaram o reino do norte, conquistaram Samaria, o que eles fizeram? Eles retiraram a grande maioria dos judeus daquele local. Só para os irmãos tentar entender, até chegar a esse ponto, foi dividido o reino do norte e o reino do sul. Aonde? Filho de Salomão, Roboão. De Saul até Salomão era uma nação só. Depois que passou para Roboão, então se transformou Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, Roboão, e Reino do Norte, Jeroboão. E aí o que aconteceu? Quando a Assíria então conquista Samaria, eles levam a grande quantidade do povo como cativeiro para a sua nação. Mas como eles tinham nações já conquistadas, nações que eram cativeiro, eram conquistadas, eram escravos deles, o que eles fizeram? Mandaram essa nação, essas outras nações, para povoar Samaria. E aí o que aconteceu, irmãos? Lá em Samaria tinha um remanescente de judeus, porque é impossível tu levar toda uma nação embora. Ficou um povo lá. E com essas nações estrangeiras chegando, adorando seus deuses, os judeus começaram a se relacionar, começaram a ter casamento com estrangeiros, começaram a inventar um estilo de culto estranho, e você vai encontrar isso nos escritos, tanto de reis, de crônicas, claramente. E aí diz o texto que os sacerdotes ensinaram como adorar a Deus, só que eles não deixaram de adorar os seus antigos deuses. Então o que estava acontecendo ali? Quando passou-se um período longo, e passou um período longo,
esse povo que era judeu estava mesclado, misto. Não tinha mais nenhum de Samaria com sangue totalmente ou aquele puro judeu. Então eles se tornaram, aos olhos dos judeus, os samaritanos. E vocês sabem que o reino do sul também foi escravizado, foi levado cativeiro por Nabucodonosor, mas quando retorna, depois de 70 anos retorna, Samaria já estava já na sua terra, eles queriam ajudar a reconstruir o reino do sul, aonde estava o templo de Jerusalém, mas Esdras e Neemias não permitiram. Diz, vocês não são dignos de colocar a mão para reconstruir o templo do Senhor, porque vocês são um povo manchado, um povo que não tem a pureza do judaísmo. Aí o que eles fizeram? Não poderiam então adorar mais em Jerusalém. Eles foram para Gerizim, Monte Gerizim, e construíram um templo para eles. E lá eles adoravam então a Deus. E para o judeu, aquilo era a maior abominação que existia na face da terra. E quando Jesus chega, a confusão está armada. Porque realmente os samaritanos não conservavam toda a integridade da lei. Eles só acreditavam no Pentateuco. Os demais textos para eles não tinham grande relevância. E esse secretismo, como nós podemos dizer, era latente, era praticado. Então, estamos aqui com um problema no texto. Esse é um dos pontos que Lucas coloca. Mas tem uma outra coisa que fala também no texto, que eu preciso dar uma explicação rápida para os irmãos, que era a lepra. Interessante, né, irmãos? Que eles não podiam nem se olhar. O puro judeu não gostava, não queria, fazia de tudo para não passar em Samaria. Por quê? Porque eles acreditavam que só passar por lá se contaminariam. E os samaritanos também, que gostavam de provocar, diz que eles colocavam alguns cadáveres no meio do caminho para que o judeu puro saísse correndo e não passasse por lá. Tanto que em um dado episódio, Jesus foi barrado, não foi aceito para se hospedar numa aldeia samaritana. Porque as vestes dele mostravam que ele era judeu do sul, judeu de Jerusalém. Então, queridos, só que é interessante, mas quando chega a lepra, chega a doença, estão eles agarrados. Interessante que o texto não diz para nós que havia discussões e brigas entre eles. E a lepra naquele tempo, irmãos, era algo terrível. Hoje a lepra ainda é terrível. Não sei se os irmãos sabem, mas a lepra foi descoberta, a cura dela não faz mais de 100 anos, irmão. Aqui em Porto Alegre, no Lami, tem os antigos leprosários. Não sei se os irmãos já foram lá, um dia eu estive lá para ver, e eles mostram os lugares onde tinha os leprosários. Por quê? Porque era uma doença tão terrível que tinha que isolar a pessoa. Nos padrões não iguais, mas semelhantes aos da Bíblia. Por quê? Porque era uma doença contagiosa. Uma doença que comia a carne da pessoa. Aonde ela pegava ia tornando a pele e a carne uma coisa morta. Era horrível. No tempo de Jesus. Mas não é muito diferente, irmãos. Há 100 anos atrás. E não sei se os irmãos sabem, o nome mudou, né, irmãos? Vocês sabem por que mudou o nome? Porque o Brasil foi o pioneiro em mudar o nome de lepra para hanseníase.
Por quê? Porque um doutor da Noruega descobriu a cura e o nome dele era Dr. Hansen. Então, por causa desse nome é que se torna o nome que o Brasil é o primeiro a mudar e deu uma melhorada, né, irmãos? Porque falar de lepra assusta. Mas na época de Jesus, a lepra era algo extremamente repugnante, porque era marca de impureza, marca de juízo de Deus. E o isolamento social, espiritual, porque era afastado, não podia entrar no templo. Para os irmãos tentar entender, a lei não dizia a distância, mas diz os historiadores que existia, por regra, uma distância. 100 passos o leproso tinha que ficar de uma pessoa sã. Em média dá 50 metros, irmãos. Então o texto que nós estamos lendo aqui, eles estão numa distância de Jesus, uns 50 metros. Por isso que o texto fala que eles têm que gritar. Por isso que eles têm que falar alto. Por isso que eles têm que clamar. E aqui, irmãos, entenda você que se uma pessoa, tanto sadia como leprosa, quebrasse a regra, a lei dizia que ela poderia ser morta, executada a pedrada, por apedrejamento. Então nós estamos diante de um texto, queridos, que tem coisas muito profundas para todos nós aqui. Coisas que vão nos mostrar alguns pontos de extrema importância, e nós às vezes, como vamos lendo, sem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, pensamos que é algo normal nas palavras desses leprosos, mas não é normal, irmãos. Então eu quero dar um título para essa mensagem, para que no meio da mensagem eu vou explicando para os irmãos o que está acontecendo. Eu vou mostrar só para os irmãos a imagem. Não sei se os irmãos viram esse filme, A Cruzada. Eu ia passar para os jovens, mas não foi possível. Na cruzada, existe um rei que está com lepra. Ele é rei de Jerusalém, mas ele usa uma máscara, mas por baixo da máscara e do corpo todo está com lepra. E quando ele morre, tiram a máscara. E aí temos a face dele, como a lepra com ele. Então presta atenção que eu vou dizer para os irmãos. Não aconteceu aqui, irmãos, uma simples cura. O que está acontecendo aqui é que esses camaradas, esses 10 homens, estavam totalmente podres, e bem provável que grande parte, ou da face ou do corpo, estavam comidos. Não sei se os irmãos já viram lepra nas mãos de algumas pessoas, come os dedos. E você pode existir até a cura, mas não recupera o que a lepra comeu. Então, quando está acontecendo uma cura aqui, está acontecendo como Naamã. Vocês, irmãos, se lembram da história de Naamã? Naamã, lá no Antigo Testamento, em Reis, 1 Reis 5, quando ele vai curado e vai mergulhar no Rio Jordão, diz o texto que ele sai do rio com uma pele de criança. Por quê? Porque ele estava desse jeito, todo comido. Então não está acontecendo um simples milagre aqui, irmãos. Não é uma coceirinha na pele, um furunguinho, que com o tempo fica tudo normal. Não, comeu-se parte do corpo, eles estão isolados, afastados. Mas o que me chama a atenção é que o texto quer nos ensinar de maneira mais precisa, é que esse samaritano, ele consegue mexer, comover o coração de Cristo. E eu quero então caminhar com os irmãos nesse título: atitudes que comovem o coração de Deus. O texto, irmãos, começa assim, ó.
De caminho para Jerusalém, então Jesus estava indo para Jerusalém, os irmãos sabem que só vai parar aqui na condenação de Jesus. E diz o texto que passava Jesus pelo meio, entre a fronteira, existia Samaria de um lado e existia a Galiléia do outro. E no meio, é isso que ele está dizendo, na fronteira estava os leprosos. Essa era a aldeia. Todo mundo tenta descobrir que aldeia é essa. Alguns dizem que é Bereia, outros dizem que é Jericó, mas ninguém sabe. Diz que existia uma aldeia ali. E diz que esses leprosos estavam por ali, ou próximos dali. E diz que Jesus então vai caminhando nessa direção, e eu tenho plena certeza, irmãos, intencionalmente. E diz o texto que, entrando numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Assim diz o texto. E ficaram de longe, e lhe gritaram. Presta atenção, eles estavam respeitando aquilo que existia a lei. Agora, a primeira coisa, irmãos, que comove o coração de Deus foi o que eles fizeram no versículo 13. Eles fizeram o quê? Clamaram. Uma coisa que comove o coração de Deus é o clamor, irmãos. Diz que eles gritaram. Irmãos, a 50 metros, uma pessoa consegue chamar a atenção de outra. Agora, a 50 metros, 10 pessoas gritando, vira alvoroço. E diz que os 10 fizeram uma sincronia, um louvor de leproso, né? Esse texto aqui, um louvor de carne podre. Começaram a clamar, porque clamar nada mais é, nada menos é que gritar, berrar, chamar a atenção. Diz que eles gritaram, berraram, e diz o texto que com objetivo, irmão. O texto diz que eles gritaram dizendo: Jesus, mestre. Presta atenção aqui, irmãos. A palavra mestre aqui não significa rabi. O que está o problema? Por que chamaram a atenção? Porque a palavra mestre aqui, em pouquíssimos textos aparece deste modo. Eles estavam falando que Jesus tinha um título de supremo comandante, daquele que tinha a supremacia de curar qualquer enfermidade. Isso não era dado para os rabinos. Por quê, irmãos? Porque no capítulo 5 de Lucas, Jesus também cura leproso. Se você ver Lucas 13, você vai ver Jesus curando um leproso. Então, criou uma fama que Jesus tinha o poder supremo sobre todas as enfermidades. E, irmãos, está aqui um texto da Bíblia que Jesus curou uma quantidade grande ao mesmo tempo, 10. Porque as curas de Jesus sempre é uma pessoa. Aqui não, ele cura os 10 ao mesmo tempo. Então eles, quando clamam ao Senhor, eles clamam dizendo que Ele é supremo e tem o comando sobre todas as enfermidades, e eles clamam por misericórdia e compaixão. Disse: compadece-te de nós. Então, irmão, não é só clamar que comove o coração de Deus. Não é só ficar berrando que chama a atenção de Deus. É a maneira que nós clamamos. É a maneira que nós nos aproximamos. É a maneira que nós nos comportamos. Diz a Bíblia, pode você ler isso? Você quer ver? Vamos ver, abra sua Bíblia aí em João 11. Abra sua Bíblia em João 11, para não achar que eu estou contando bobagem aqui.
Existia, João 11 está falando da ressurreição de Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Diz que Marta veio conversar com Jesus, questionou Jesus, aquela coisa toda. Aí depois diz que ela vai lá e chama Maria, diz: Maria, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. E diz que Maria vai até Jesus. Interessante, são irmãs do mesmo morto, que era Lázaro, era a mesma família, só que Marta chegou para Jesus questionando a autoridade dele. Maria chega a Jesus e se lança aos pés dele. E olha o que diz o capítulo 11, versículo 33, o que isso acontece com Jesus, como isso comove o coração de Jesus. Olha só, diz assim, João 11, 33, Jesus, vendo-a chorar, Maria, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus, irmãos, Jesus deu um tranco no homem lá, ele disse, mexeu com ele. Ele disse: olha, onde está o morto? Que agora eu vou resolver esse problema aí. Entende que duas pessoas, duas irmãs, uma questionou, a outra o adorou, e ele então disse que mexeu com Jesus. E tem vários textos que mostram Jesus se comovendo. Então, irmãos, não é somente clamar, é clamar por misericórdia. Tem muita gente berrando, tem muita gente chamando a atenção, tem muita gente gritando, tem muita gente falando besteira, mas é só reclamação, é murmuração, é que a coisa não vai dar certo, e pior ainda, coloca o nome de Deus na história. Eu vou dizer para você, meu irmão aqui do templo, e você que está me assistindo, você só vai atrair ira, juízo e mais dor, porque isso não mexe com o coração de Deus. Afrontar a Deus é correr atrás da morte. Mas o texto diz que esses 10 aqui clamaram e disse: tem misericórdia, Senhor, compadece-te de nós, diz o texto. Irmãos, é só você ler Êxodo. Êxodo diz para nós que Israel estava no cativeiro 400 anos. É só você ler o texto lá, diz que o povo fez o quê? Clamou a Deus. E diz o próprio Deus, disse Moisés, vai libertar o povo. Porque eu ouvi o clamor do meu povo. Está ruim, meu irmão. A doença não está fácil e nós estamos num período que temos que clamar mesmo, irmão. Literalmente nós temos que clamar. E o coronavírus, em tese, está pior que a lepra. Não adianta afastar para longe, vem pelo ar. Então é momento de clamar mesmo. E eu recebi a notícia essa semana aí, uma irmã da nossa igreja que, quando morava lá em Santa Catarina, ela frequentava uma igreja lá e ela me ligou, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o pastor da igreja anterior morreu. Eu tenho contato com os irmãos, ele estava com coronavírus, não resistiu e faleceu. Eu disse: o senhor pode dedicar um tempo de oração pela família, pela igreja? E a igreja ficou sem pastor. Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Era o nome do pastor. O nome do pastor da antiga igreja dela era João Carlos. Eu disse: rapaz, eu estou triste e alegre. O coronavírus já levou um pastor João Carlos, quer dizer que não vai precisar levar outro, entendeu? Eu fiquei triste e alegre. Mas, irmão, nós temos um período que temos que clamar. Porque o coronavírus não escolhe se é crente ou não é crente, se é pastor ou não é pastor, se é filho de crente ou é filho de perdido. Ele vem e faz o que tem que fazer com qualquer um.
E a Bíblia vai nos mostrar vários textos. Irmão. Abra sua Bíblia em um Salmo. Salmo Davi. Salmo 18. Abra sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18. Salmo de Davi. Olha Davi nos ensinando a clamar, irmãos. Olha Davi. Salmo 18 e o versículo 6. Davi diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu tempo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Irmãos, Davi diz que na aflição, na angústia, ele invocou, ele clamou, e Deus, que não rejeita de maneira alguma um coração tribulado e rendido aos seus pés, diz que ele ouviu e respondeu. Abra outro texto, Salmo 34. Abre aí, Salmo 34. Salmo 34 e o versículo 15. Também Salmo de Davi. Olha o que Davi vai ensinar para nós, irmãos. Salmo 34 e versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Queridos, Deus agrada-se, Deus fica comovido quando nós clamamos. Quando nós clamamos. E o texto diz para nós que esses 10 homens não tinham nada para oferecer para Jesus. Nada. Eram os podres, excluídos, mal vistos da sociedade. Mas quando clamaram, quando pediram por socorro, e eu vou dizer para os irmãos, se eles não clamam, Jesus passa pela aldeia e fica os 10 podres, do mesmo jeito que estavam. Porque diz o texto que Jesus só para quando ele escuta a gritaria. Aí ele enxerga, aí ele vê. Então o irmão não fica com essa ideia, não, Deus sabe de tudo e sabe do meu problema. Não, ele quer ouvir clamor. Mas não de murmuração, não de reclamação, não de afronta. Mas um clamor pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então, meus amados irmãos, e aí, irmãos, os Salmos está cheio. Você já percebeu que o Salmo 107 fala de clamor toda hora? Abra o sua Bíblia em Salmo 107, para a gente encerrar então esse ponto aqui sobre o clamor. Salmo 107, olha só, que coisa interessante, o salmista, no versículo 107, como ele fala sobre isso. Salmo 107, o versículo 6, olha o que diz o texto. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas. Versículo 28. Olha só, que coisa interessante. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas. Meu amado irmão, se você não entender isso, minha amada irmã, que o clamor nos livra das tribulações, você está com seus ouvidos espirituais tampados. É
preciso você colocar essa mensagem lá bem pertinho do seu ouvido lá e eu dar um berro. Está ruim, clame. Está difícil, clame. Porque mexe o coração de Deus. O próprio Deus disse isso para o profeta, falou isso para o povo através do profeta Jeremias. Jeremias 33, 3. Invoca-me. Na NVI diz, clama-me a mim, e eu te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas invoque, clame. Então, meu amado irmão, quer mexer com o coração de Deus? Quer comover o coração de Deus? Clamor. Para com o formalismo. Clamor rejeita o formalismo. Porque alguns irmãos, tu não sabe se estão orando ou estão gemendo. Não sabe, é uma coisa meio estranha aquilo. Clamor é nítido. Tanto que Lucas registrou com muita clareza, não foi cochicho. Eles gritaram numa só voz. Compadece de nós. E diz o texto que Jesus então para. Então, a primeira coisa é o clamor. Segunda coisa, queridos. Você quer... O problema aqui é o nosso controle, que às vezes fica louco, né? Obediência. A obediência é algo que comove o coração de Deus. Olha o versículo 14. Então, nós falamos do 13, olha o 14. Diz, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, ordem absurda. Incoerente. Por quê? Porque Jesus está dando a ordem antes da cura. Eles estão doentes ainda, e Jesus diz assim, olha, vocês vão aos sacerdotes e se apresente a eles, porque essa era a tradição. Os sacerdotes eram os inspetores de saúde, que dizia se alguém estava curado ou não. Jesus, antes de executar a cura, dá a ordem, e eles obedecem. Diz o texto que, indo a caminho, caminhando em direção aos sacerdotes, ao templo, diz o texto que eles começaram a receber a cura, irmãos. Às vezes nós não gostamos de ouvir isso, né? Quando alguns dizem assim, irmão, toma posse da bênção. Mas a bênção não chegou, mas toma posse da bênção. É o que Jesus está dizendo. Vão. Interessante que ninguém questiona, irmão. Ninguém coloca dúvida nas palavras de Jesus. Porque a cura do capítulo 5, se você vai lá procurar, acontece o inverso. Jesus cura e depois manda. Aqui é o contrário, Jesus manda e depois cura. Presta atenção, meu irmão. Nem tudo que Deus pede para nós tem lógica, às vezes não tem. Aqui é um que não tem. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa intelectual, qualquer pessoa que gosta de uma explicação bem detalhada, ia parar e dizer assim, Senhor, o senhor está ficando doido. Onde está a cura? O texto diz que esses homens não caíram nessa incredulidade. Ele falou e eles automaticamente obedeceram. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não suporta pessoa que fica questionando as suas ordens. Pode ser absurda, mas é segura. Pode ser estranho, mas dá certo. Porque o milagre que é explicado, ele deixou de ser milagre, porque ele passou a ser o quê? Algo científico, irmão.
Foi aí que a igreja reformada se perdeu. Quando começou a querer explicar milagres nas faculdades. É só você pegar aí os grandes teólogos, vai ver hereges de calocha. Porque o milagre não se explica, por isso que é milagre. Se crê, se aceita, se recebe. E diz o texto que esses homens começaram a caminhar. E o milagre começou a acontecer. Como isso? Eles identificavam. Olhavam um para o outro e diziam assim, rapaz, não tinha nariz, mas agora começou a aparecer nariz em você, meu amigo. Você viu a foto ali, né? Cara, você estava com metade dos dedos das mãos, tinha, o resto a lepra comeu, e você está com os dedos normais. Mas por que aconteceu isso? Por causa da obediência. Jesus não impôs as mãos, não ungiu, não expulsou a enfermidade, não deu ordem de repreensão. Jesus somente deu a ordem, vão aos sacerdotes. E Jesus é sábio. Por que não diz o sacerdote? Os, porque tinha um estrangeiro no meio. Ele sabe que se esse aqui fosse para Jerusalém, lá ele não entrava, ia ser apedrejado. É bem provável que o samaritano não ia para o templo, aquele templo. Você está entendendo, irmãos? Obediência. Irmão, a Bíblia está recheada de versículos falando sobre a obediência. E Deus sempre diz que a obediência traz para nós o que? A bênção. Presta atenção. A Bíblia chega a dizer que as bênçãos do Senhor correrão até você. Não é você que vai atrás dela. Elas irão até você. Mas Deus deixa claro que está condicionado. Obedeça. E aí diz, não, mas isso aí era no tempo da lei, pastor. Porque no tempo da graça, essas coisas não existem mais. Irmão, isso é conversa de crente relaxado, crente infiel, que distorce toda a Bíblia ou não lê a Bíblia para tentar justificar as suas mazelas e seus pecados. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a obediência é a mesma, irmão. Você quer ver um texto? Abra aí a sua Bíblia em a carta do apóstolo, a epístola do apóstolo Tiago. Epístola do apóstolo Tiago. E esse tem bastante autoridade, porque ele era meio irmão de Jesus, né? O capítulo 1. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1 e o versículo 25. Olha o que Tiago vai dizer aqui, irmãos. O contexto está falando sobre isso, né? Tanto que o título lá no versículo 19, lá, se você olhar, é a prática da palavra de Deus. Olha o versículo 25, diz assim, ó. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Será um bem-aventurado, será alguém feliz em tudo, naquilo que projetar e realizar. Irmão, nós estamos diante do Novo Testamento, é lei da liberdade, é lei perfeita, a palavra de Deus. Irmão, se isso não tivesse nenhuma relevância, Jesus não diria no próprio Evangelho de Lucas. Leia Lucas 6,46. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu vos... Não me chamem. Não me chamem de Senhor. E aí ele vai falar da casa, o quê? Na rocha e a casa na areia. E ele deixa claro, quem não obedece está construindo a sua casa na areia.
E ele está dizendo o seguinte: não há segurança. As tribulações da vida vão vir. Eu não tenho poder para proteger? Não. Você construiu em cima da areia e vai cair. Já está dando a sentença antes dela acontecer. Então, obediência. Irmãos, move e comove. Irmão amado, Jesus disse que obediência é sinônimo de amor a Ele. É só você ler João 14, 21. Aquele que me ama, obedece, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E nós faremos morada nele. Mas ele está dizendo o seguinte: se você me ama, então você mostra isso na prática. Me obedece. Cumpre meus mandamentos. Cumpre a minha palavra. Então você não precisa fazer arruaça, é só fazer isso. Mexe o coração de Deus, irmãos. Que é como ver, obedeça. Ah, mas eu não estou entendendo. Obedeça. Ah, mas eu queria uma explicação. Obedeça. Entendendo ou não, Deus não tem que dar satisfação para ninguém, irmãos, e muito menos para nós, nem para Jesus. O próprio Jesus, chegou um momento, ele tremeu, as pernas, não sabia, e ele disse: Pai, mas ficou oculto aos olhos dele, mas ele foi fiel até o fim, obedeceu até o fim, e Paulo diz: e Deus deu um nome sobre todo nome, porque obedeceu e se humilhou em morte de cruz, e foi, mesmo não entendendo muitas coisas. O grande problema é que nós queremos receber as mesmas bênçãos que os irmãos que são obedientes, e aí o relaxado quer: Senhor, por que tu abençoa ela? Por que tu abençoa ele? Por que tu abençoa... Presta atenção, querido. Presta atenção. Irmão, sabe que eu tinha esse problema dentro de mim? Eu tinha, isso já faz tempo já, né? Eu me lembro que eu cheguei na igreja, então quando eu cheguei na igreja eu já não era tão jovenzinho já, né? Já estava casado, já tinha feito bastante bobagem já tinha me arrebentado já tudo por dentro, já estava tentando me matar das loucuras que fazia. Eu me lembro que depois da minha conversão, algumas coisas ficaram muito claras para mim, porque eu comecei a me relacionar com os jovens da igreja. Algumas pessoas hoje já não são mais jovens, são adultas como eu, né? E eu um dia disse: Deus, por que o Senhor abençoa, abre as portas? Parece que é uma coisa muito automática para alguns irmãos da igreja. Por que o Senhor faz isso? Não com inveja, irmãos, porque as pessoas são amigas até hoje, muito queridas. Aí um dia Deus me mostrou, Deus faz isso com a gente, a história da família dessas pessoas. Enquanto você estava bebendo cachaça, enquanto você estava na farra, nas boates, quando você estava botando dinheiro fora em besteira e destruindo a sua vida, alimentando o diabo, eles estavam me adorando. E não é só ele, a geração toda para trás, desde do bisavô, do vô, da mãe, até chegar a ele. E aí é bíblico, né, irmãos? Que aquele que obedece, Deus abençoará até 1000 gerações. Aí para mim ficou claro que eu precisava construir alguma coisa diante de Deus, para que não só eu fosse diferenciado e abençoado, mas para quem viesse depois. Então, meu irmão, a Ana Cristina já está colhendo bênção que eu nunca colhi e eu nunca vi na minha vida. A Ana Cristina recebe coisas por tabela. E se ela continuar no caminho, os filhos dela vão viver 1000 vezes melhor do que ela. Obediência, querido. Obediência. Diz o texto que esses homens não questionaram. E diz que indo, o texto é claro, diz que indo eles foram
purificados, foram curados. E diz que era visível entre eles. E esse testemunho não ficou só entre eles. E aí eu quero encerrar esse texto dizendo, se você quer realmente comover o coração de Deus, a última atitude que comove o coração de Deus é a gratidão sincera. Do versículo 15, irmãos, ao 19, Jesus vai tratar sobre isso. É interessante que esse texto, essa passagem de Lucas, ele quer enfatizar isso, porque do 15 até o 19 vai falar só sobre isso, sobre gratidão. Porque diz que eles estavam, os 10, indo obedecer à ordem do Senhor, crendo que seriam curados. E diz o texto que, num dado momento, antes de chegar no templo, antes de chegar no sacerdote, o samaritano disse, rapaz, está acontecendo algo sobrenatural. E aprenda uma coisa aqui, meu irmão. Algumas oportunidades na vida, você terá só uma vez só. E esse samaritano aproveitou. Porque algumas coisas sempre estarão lá. Você pode fazer quando você quiser, como Jesus disse, né? Os pobres sempre tereis convosco. Você pode dar comida para pobre, todo o teu dinheiro hoje, amanhã tem mais pobre aí. Mas é só essa vez. É só esse momento. Ou aproveitou, acabou. E diz que esse samaritano percebeu isso e disse, cara, eu posso ir mais tarde no sacerdote, mas eu não vou encontrar Jesus outra vez, porque daqui Jesus vai para Jerusalém. Jerusalém vai ser crucificado. Crucificado ele vai ser morto. Morto ressuscita. Vai para o céu e acabou. Entendeu? E ele então retorna, irmãos. E o texto é claro para dizer para nós, do 15 em diante vem relatando. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, mas presta atenção agora aqui que é o ponto que você tem que entender agora, para não cair nessa ideia religiosa e tradicional morta. Clamou gritando, diz o texto, se você não conseguir ler isso aí, você está ficando louco. Diz que eles gritaram, mas é interessante que o samaritano volta agora para agradecer, não é não, diz que ele volta também gritando, diz que ele está gritando em voz alta, dando glória a Deus, chamou a atenção. Esse cara sozinho, agora curado, gritava mais que os 10. Então é muito interessante que alguns irmãos, quando estão gemendo, chorando, eles estão arrepiados, estão apavorados, aí eles choram, fazem, pá, aí Deus faz alguma coisa, morreu a pessoa. E presta atenção numa coisa, Deus às vezes manifesta uma grandeza dele só para ver o nosso comportamento. Como é que eu vou me comportar? Diz que esse samaritano voltou, e Jesus não diz, para. Menos, mais tradicional e menos pentecostal, Jesus não disse isso, irmão. Jesus diz que ele escuta, e presta atenção, não só os 10 testificaram, os 12 testificaram que ele estava curado. Por quê? Porque ele vem dando glória a Deus e se lança aos pés de Jesus. Se ele está leproso, os 12 ou afastam ele ou apedrejam ele na hora. Eles testificaram, o homem está transformado, curado. E diz o texto que ele vem gritando, alta voz, diz ele, e prostra-se, rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Cara no pó. E aqui, irmãos, derruba uma doutrina do inferno, que existia lá na época dos pais da igreja e está retornando novamente. Agora existe uma moda agora aí fora que Jesus não é Deus. Esse texto aqui derruba, né? Só era adorado, ou recebia adoração,
ou o judeu, mesmo samaritano, sabia disso, só era digno de receber adoração, era quem? Deus. E diz que ele vem e se coloca a boca no pó, nos pés de Jesus. Se prostra. E presta atenção aqui, irmãos. Não é aquela rapidinha, para ninguém ver. Vamos orar rapidinho aqui, vamos no cantinho, aqui no cantinho, irmão. Diz o texto que Jesus manda ele levantar, senão ele fica prostrado ali toda a vida. Não é uma adoraçãozinha qualquer. E gratidão tem a ver com adoração. E ele se joga aos pés e ali fica, irmão. Presta atenção agora no texto aqui. Jesus não pergunta para os discípulos, pergunta para ele. Olha o que diz o texto é claro. Então Jesus lhe perguntou, não perguntou para os 12, perguntou para ele. E deu os 9. Para ele, estava ali de joelho, Jesus assim, ó, amigo, cadê os 9? E é interessante, irmãos, quem tem o espírito de adoração não está preocupado com os outros. Esse cara podia falar um monte de coisa, de asneira, mas ele queria adorar o Senhor. Ele disse, rapaz, se os outros querem ir para farra, querem ir para sacanagem, querem fazer besteira, querem pegar a bênção deles, a cura deles e gastar tudo na profanaria da vida, problema, ele poderia dizer isso, irmão. Ele poderia dizer, Senhor, viu, Senhor, que o judeu tão puro não é puro mesmo? Aí, ó, deixou o Senhor na mão. Olha como eu sou o cara. O texto diz que ele, como diz para a criança, né? Zíper na boca. O meu negócio é contigo, Senhor. O que eles vão fazer com a bênção do Senhor, o problema é deles. O meu negócio é contigo. O meu negócio é ficar nos teus pés aqui. E enquanto o Senhor não mandar eu levantar, aqui eu fico. E assim diz o texto, irmão, que Jesus, é Jesus que faz o questionamento. Ele não diz nada. A pergunta foi para ele. Porque se ele perguntasse para os 12, aí ia dar problema. Se Judas criticava até um perfume que ia dar para Jesus, imagina esses 12. Se perguntasse para ele, esses 10, imagina o que ia dizer. Imagina o Pedro. Pedro ia dizer, Senhor, se o quer, já pego a espada, já corto a cabeça dos 9. Já. Se o Senhor quiser, deixa comigo. Eu já resolvo esse problema agora aqui. Eles escaparam daqui da lepra, mas eles já morrem assassinados. Mas Jesus perguntou a pessoa certa, diz, amigo, você sofreu com eles, você viveu com eles, comeu com eles, dormiu com eles, você sabe o que é solidão, que deu os outros. Ele não fala nada. Aqui tem um ensinamento para nós, irmão. O que os outros vão fazer com a bênção, é problema deles. Os jovens descolados acham que o intercâmbio da UMP é coisa de habitolado, é coisa de gente sem ser. Irmão, o problema dos outros. Fica na bênção e vai em frente, deixa os outros. Mas tem um filme na Netflix, tem um filme se aonde, problema de quem quiser. Fica na bênção. Porque o texto diz para nós que esse homem encontrou o caminho e mexeu com Jesus. Por quê, queridos? Porque esse homem aqui veio com o coração, e aqui tem a doutrina que eu falei para os irmãos, divindade de Jesus. Jesus é Deus. Mostrou em poder e agora em adoração, está mostrando que Ele é Deus. Ele beija os pés e Jesus está no lugar certo, filho. Está no lugar certo. Que negócio isso é dizer que, irmão, isso aí é do inferno, irmão. Isso é do inferno. Aqui tem outra doutrina nossa, irmãos. A justificação pela fé. Alguns tentam dizer que esse cara que não se converteu, meu amado irmão, esse cara que não se converteu, então até eu estou desconfiando da minha conversão. Eu estou desconfiando. Que isso, querido? O homem se rende, o homem se esquece de família, de filho, de dinheiro, de saúde. O homem só quer saber de Cristo e mais nada. E ali ficou. E se Jesus não dá ordem para ele, ele não se levanta. Presta atenção uma coisa aqui, meu amado irmão e minha amada irmã. Tem muita gente, digo na nossa igreja, que a exaltação é a fé, é a fé. A fé curou os 10, mas a gratidão mudou a história
desse samaritano. A fé pode trazer a bênção para você. Pode abrir uma porta, sim. E muitas das pessoas abrem a porta e vazam, nunca mais me encontra na igreja, desaparece. Sumiu. Até tomar um tombo e se arrebentar novamente. Mas o texto diz que esse homem vai até Jesus, e Jesus disse: rapaz, te levanta. Você não recebeu agora só a cura do corpo, você recebeu a cura da alma, você recebeu a cura eterna, você recebeu algo que em dinheiro algum na terra pode te dar. Te levanta. E Jesus diz: olha só, e vai. Vai fazer o que você tinha que fazer. Vai se apresentar no templo. Vai para o sacerdote. Irmão, algumas coisas dá para deixar para depois. Outras é só agora, querido. É só agora. Não deixa Deus, não deixa Jesus para o segundo plano. Porque pode você ter a última oportunidade. Esse samaritano nos ensinando isso. Ele não desperdiçou. E Jesus disse: o teu nome já está escrito. Não pode ir, cara. Não vamos se ver mais. Só na eternidade. O que eu admiro na igreja, irmãos, eu admiro isso. Então aqui tem duas doutrinas: a divindade de Cristo e a justificação pela fé. O que eu admiro, irmãos, é quando eu encontro irmãos idosos na igreja. Irmãos idosos na igreja. 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de caminhada. E muitos sem vacilar. E muitos caminhando rompante. E às vezes dá um banho em muitos jovens. A Bíblia diz isso, né? Que a força está com o jovem. Mas a experiência, é como diz o nosso presbítero Antônio, que aqui falou agora no começo do culto: devagar e sempre. Vai devagar, mas vai sempre, entendeu? Vai devagar, mas vai, lentinho, mas vai sempre. Irmãos, é de admirar, queridos. Porque as mesmas ofertas que eu recebo todo dia, eles recebem também. As mesmas propostas que eu recebo, eles recebem também. Tanto que tem algumas pessoas que vacilam na fé e caem quando são idosos. Pode ver. Caem quando são idosos. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, quer mexer com o coração de Deus, quer comover o coração de Deus? Clamor. Mas clamor por misericórdia, compaixão, mexe com o coração. Obediência. Não caia nessa armadilha que eu tenho que entender para depois obedecer. Isso aí é falácia. As coisas mais misteriosas aconteceram na minha vida, até hoje eu não entendo. Mas você obedece. Você obedece. Gratidão sincera. E Deus sabe quando a gratidão é sincera ou não é. Aqui está um camarada que ele não veio só da boca para fora. Porque está gritando, então... Não. Diz que ele gritou, se ajoelhou, adorou, e Jesus disse: olha, que dê os outros que não estão aqui, dando glória a Deus, junto com esse camarada aqui, que dê os outros. Então Jesus: eu estou aceitando a adoração, está no lugar certo, fica aí. E chegou uma hora que Jesus disse: olha, filho, pode se levantar. Convenceu todo mundo. E o mais importante, tu me convenceu. Pode ir embora. Pode retornar às tuas atividades. Retorna à tua vida. É isso que nós temos que entender, irmão. Jesus não nos priva de nada. Ele fez igualzinho, ele fez o que os outros fizeram, ele fez. Só que ele colocou a prioridade na frente. Tem muita gente cristã ferrada, lascada, e vai se ferrar a vida inteira, porque as prioridades estão erradas. Jesus não está nem no segundo, está no terceiro, no quarto plano.
Então, um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Então, meu amado irmão, viva isso, busque isso, rende-se ao Senhor através desta palavra e pratique. Porque mensagem falada e não praticada é voz ou palavras ao vento. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, vamos fechar nossos olhos, que vamos ficar de pé os irmãos aqui do templo. E logo depois o louvor vai cantar uns cânticos para encerrar esse momento de culto, mas vamos orar, feche os seus olhos, vamos buscar o nosso Deus. Pai querido, Pai santo, que noite maravilhosa, Senhor. Ó Deus, nós estamos diante de um texto que nos ensina de maneira clara, objetiva, simples, o que o Senhor, ó Deus, quer e busca nos teus adoradores. Meu Pai, que o teu povo possa clamar ao teu santo nome, Senhor. Ninguém que clamou ao Senhor com o coração quebrantado, buscando a tua graça, buscando a tua misericórdia, buscando o teu favor, saiu da tua presença de mãos vazias, Senhor. Aqui está um texto nos mostrando que um homem cheio de gratidão sempre leva mais daquilo que veio buscar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja, nessa noite, abra os seus ouvidos. Ó Deus, entenda com o coração e com a mente que o Senhor quer ouvir clamores nos quatro cantos do mundo, Senhor. Só o Senhor pode destruir esse maldito vírus que está assolando e está, ó Deus, levando muitos servos, filhos, esposas, maridos. Meu Pai, em nome de Jesus, escuta o nosso clamor, Senhor. Escuta o nosso socorro, escuta as nossas aflições. Meu Deus e meu Pai, se o Senhor não fizer por nós, nós ficaremos como esses leprosos, apodrecidos no mesmo lugar. Meu Pai, nos ensina a obedecer, Deus. A tua palavra diz isso para todos nós, que o Senhor tem prazer nos filhos que obedecem. Nós fomos justificados, nós fomos salvos, nós fomos chamados e escolhidos para refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo, que foi fiel e obediente até a morte de cruz, mesmo não entendendo algumas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu povo, aqueles irmãos que vivem agarrados no dinheiro, agarrado no pecado, agarrado nas coisas que o Senhor abomina, na avareza, na inveja, no ciúme, Deus, em nome de Jesus, sejam libertos nessa hora, que possam te obedecer de coração, que possam te obedecer de alma, que possam, Deus, sentir prazer em te obedecer em nome de Jesus. Meu Pai, e a gratidão, Senhor. Ó Deus, como é difícil, meu Pai, agradecer o Senhor quando os dias estão maus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que em todo tempo, em todo momento, dai graças ao Senhor. Agradecei ao Senhor por qualquer situação, qualquer circunstância, porque isso agrada a Ele. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós éramos perdidos, desorientados, um pior do que o outro, literalmente leprosos, como diz a tua palavra, mortos nos nossos delitos e pecados, cadáveres ambulantes. O Senhor nos deu vida em Cristo e com Cristo. O Senhor nos deu vida. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Podemos perder tudo nessa terra, mas o Senhor nos deu a coisa mais importante, nos deu a entrada para o teu reino, para a eternidade,
nos selou com Teu Espírito, escreveu o nosso nome no livro da vida e hoje nós somos filhos e filhos amados do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas mínimas e pelas grandes coisas que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja grata, Senhor. Muito obrigado pelas portas que o Senhor tem abrido para a nossa igreja, Senhor. Nós temos ultrapassado, avançado além das fronteiras que nós estávamos limitados, ó Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado pelos jovens, adolescentes, os casais, ó Deus, os idosos desta casa, Senhor. Muito obrigado pelos contribuintes que têm investido, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, que são, ó Deus, nem membros dessa igreja são apenas admiradores dessa obra, estão investindo no Teu reino, investindo nessa obra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é dono desta casa, o Senhor é dono dessa igreja. Muito obrigado pela SAF, pelas irmãs que têm trabalhado, Senhor. Muito obrigado pelos presbíteros, diáconos. Muito obrigado pelo louvor da Tua casa, Senhor, que a cada dia fica mais, ó Deus, bonito, agradável. Ó Deus, vai se equipando com novos instrumentistas, os novos que virão. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o amor do Pai, a graça do Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém.